A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso também se manifestou sobre o tema. A gente vai até Cuiabá falar com o Luiz Patroni como é que as invasões de terra na Bahia repercutiram por aí, Patroni. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Priscila, boa tarde a você, boa tarde a todos. É um assunto que sempre gera muita preocupação, reacende o alerta, né, segundo os produtores, segundo, claro, também as entidades que os representam, né, Priscila? E mesmo tendo ocorrido na Bahia, claro, gera preocupação em todas as regiões do país. Esse tema, né, a insegurança jurídica, como dizem os produtores, inclusive o presidente da ProSoja, Fernando Cadori, a insegurança jurídica interfere inclusive no desempenho de campo, né? Ou seja, o produtor tira a atenção dele para o que de fato é importante, né, numa lavoura, numa propriedade rural, que é produzir alimentos, por estar preocupado aí de fato com essa insegurança jurídica. Ontem, durante coletiva de imprensa realizada aqui em Cuiabá, o presidente da ProSoja Mato Grosso reforçou a importância de que o governo olhe com mais atenção para uma maneira de garantir a segurança jurídica e o respeito à propriedade privada. Vamos ouvir o que disse o Fernando Cadori. Existe a preocupação com o direito de propriedade, a segurança jurídica, né? É o princípio da produção agrícola. Quando você coloca em risco o principal que existe, que é o seio da produção, que é a terra, você tira a segurança do produtor. O produtor não se concentra mais em produzir, porque ele não sabe se amanhã ou depois aquela área que foi dele, foi da família dele, foi do avô, vai ser dele. Então nós precisamos pacificar de uma vez por todas no nosso país a segurança jurídica. O direito de propriedade, ele tem sim que ser mantido. E quando a gente fala disso, muitos chegam a falar, mas é a reforma agrária. Hoje não existe um produtor no mundo, no país, que não seja favorável à reforma agrária. Precisa sim ter reforma agrária, precisa ter estímulo, mas a segurança jurídica, seja em expansão de área indígena, seja na invasão de terras produtivas aí, preocupa muito o produtor e é motivo que estaremos alertas aí, não só a entidade, como todos os produtores do nosso estado. Priscila, durante a coletiva de imprensa, o Fernando Cadori também falou sobre pontos importantes, temas, né, também importantes para o setor e prioritários para o setor produtivo aqui em Mato Grosso, né, como o investimento em infraestrutura, que é um tema caro, né, para o setor produtivo, o apoio, né, e a desburocratização para o licenciamento ambiental, a agilidade nesse licenciamento ambiental e também, claro, o investimento em armazenagem, né? Afinal de contas, a produção tem aumentado a cada safra e a estrutura de armazenagem presente aqui em Mato Grosso, ela não consegue acompanhar esse ritmo. São alguns dos pontos que o Cadori comentou. Outro ponto que o presidente da ProSoja Mato Grosso reforçou é com relação à reforma tributária. Na avaliação do Cadori, antes de falar em reforma tributária, é preciso que o governo e os governos também estaduais arrumem a casa, enxuguem os gastos. Vamos ouvi-lo. O nosso entendimento, e quando eu digo nosso entendimento, é o do produtor mato-grossense e por que não brasileiro, é que antes de se falar em reforma tributária, e é muito importante se dizer isso, nós precisamos falar da reforma administrativa. Veja bem, se eu tenho um problema na minha casa, onde me falta renda, o que eu faço? Primeiro eu vou buscar mais dinheiro ou eu vou diminuir custo? Eu vou tirar os supérfluos, eu vou parar com investimento, com uma viagem, não é assim que a gente faz na casa da gente? Então, nós achamos uma loucura se falar em aumentar tributos, em aumentar a carga tributária, sem colocar a casa em dia. O Brasil precisa colocar sua casa em ordem, os estados precisam colocar sua casa em ordem, diminuir custo, enxugar o Estado, enxugar a máquina. Depois a gente fala de tributos. Eu acho que essa mensagem é a mensagem do setor produtivo em relação à reforma tributária. É isso, né, Priscila? Ficou o recado que, inclusive, ficou ali destacado na nossa manchete, né? É um desrespeito falar em criação de novos tributos, em reforma tributária, sem antes enxugar os gastos, enxugar as contas. Volto contigo aí. Tá certo. Obrigada, viu, Patroni, pelas informações e até mais.